Bem, falando sobre exemplos e ensinamentos do Senhor Jesus, atitudes do Senhor Jesus que nos conduzem a Deus, não é? Podemos observar que no início do seu ministério, o Senhor Jesus ele passa pelo batismo. Isso, o batismo. Os evangelhos nos mostram, os escritos nos mostram que João Batista estava batizando. E como está escrito no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, a partir do versículo 2, o batismo era para arrependimento de pecados, não é? João Batista trazia uma mensagem bem clara que aquela geração se arrependesse, que aquela geração se voltasse para Deus. E muitos iam ao João Batista para se batizar, para demonstrar arrependimento, não é? Porém, em meio àquelas pessoas que vinham até João Batista, um dia veio o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o Senhor Jesus ele não tem pecado, ele não precisava ser batizado. Mas, segundo a palavra de Deus, isso era necessário. Vamos acompanhar aqui o que diz a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, do capítulo 3, a partir do versículo 10. E aqui no versículo 10 diz o seguinte: E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Ou seja, essa aqui já é uma referência, né, dos tempos vindouros e da justiça de Deus, não é? Versículo 11: E eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Isso é João Batista falando para aquelas pessoas, anunciando e preparando o caminho do Senhor. Versículo 12: E em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. Ou seja, essa referência é muito clara. Desde o versículo 10 ao 12, se fala do juízo, da justiça de Deus. E quando ele diz que haverá uma grande colheita, chegará o tempo da colheita, e que o trigo será separado da palha, e que haverá fogo que nunca se apaga. Ou seja, já era uma mensagem clara, revelação do Espírito Santo de Deus a João, de que os tempos, né, seriam chegados em que Deus derramaria da sua justiça e que viria sim o fogo, né, esse fogo que representa, né, o fogo do inferno, de que a palha será lançada no inferno e que o trigo será separado. Então, a mensagem era clara, que é sobre o tempo de justiça de Deus, não é? E interessante que o ser humano, as pessoas já nascem sabendo que vão morrer. As pessoas nascem sabendo que o seu tempo é breve aqui nessa terra. Porém, muitos preferem levar uma vida despreocupada, uma vida irresponsável, uma vida sem temor a Deus. Porque se o homem ele não conhece o que é a morte, ele não tem certeza o que acontece depois da morte, ele tem que confiar em Deus, ele tem que ter fé em Deus, porque Deus é aquele que lhe dá a direção, que lhe dá o norte. Deus é o único que pode lhe salvar. E aquele que crê em Deus, ele sabe, ele tem certeza, ele é convicto, né, do que vai acontecer após a morte. De que aqueles que estão com Deus viverão dias de paz, de tranquilidade, de felicidade, de salvação, de segurança diante de Deus. E aqueles que não estiverem diante de Deus, que não temerem a Deus,
que não fizerem as escolhas corretas, infelizmente, estarão em um lugar de sofrimento. E continuando sobre o batismo, né? A decisão do Senhor Jesus de batizar-se com João Batista. No versículo 3 diz: então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se, dizendo: eu é que careço, eu é que preciso ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Ou seja, a consciência de João Batista, né, era tão grande diante de Deus que ele sabia que, ao contrário do Senhor Jesus, que era puro, né, um cordeiro sem pecado, ele sim era um homem comum e sabia da necessidade de ser batizado. Mas o Senhor Jesus pede que ele o batize. E o que é que isso fica de exemplo para nós também? E o batismo não era só para arrependimento de pecado, mas também simbolizava renúncia, né? Quando você se arrepende do seu caminho, você renuncia o seu caminho passado e você passa a viver em novidade de vida. Você escolhe ter uma vida nova, uma vida dirigida por Deus. Ou seja, a sua carne já não comanda mais. A sua carne já não lhe dá direção. Você já não faz escolhas pelos seus desejos, pelos seus próprios pensamentos, pelo seu próprio entendimento. Você começa a fazer escolhas porque Deus começa a falar com você e a dirigir você. Isso quer dizer que você não vai errar mais? Não, claro que você vai errar, porém, os seus caminhos passam a ser direcionados pela mão de Deus, se assim você escolher, né? Se assim você cumprir, né, como a palavra de Deus nos orienta, que aqueles que entregam o seu caminho ao Senhor, eles entregam a sua vida a Deus para depender exclusivamente de Deus. É como o salmista, né? Como Davi, ele escreve no Salmo 23, no versículo 1, ele diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu gosto de uma versão francesa, se eu não me engano, da Bíblia, que diz: o Senhor é o meu pastor e não preciso de mais nada. Ou seja, não tenho falta de mais nada. Uma vez que Deus passa a dirigir a sua vida, você reconhece que o que você mais precisa é simplesmente a presença de Deus. E as outras coisas nós vamos sendo acrescentados. Deus vai acrescentando em nossa vida. Deus vai dirigindo a sua vida, não é? Não tem coisa melhor do que ser guiado e dirigido por Deus, porque até nos momentos de aflição, aquele que tem o Espírito Santo, aquele que tem a presença de Deus, ele suporta, ele passa, ele faz as escolhas corretas. Mas aqueles que não têm a presença de Deus entram em desespero, ficam desenganados, porque falta, né, apoio, falta o piso embaixo dos seus pés, porque não estão apoiados na rocha, que é Deus, que é o Senhor, não é? E naquele momento o Senhor Jesus, ele é batizado, ele foi batizado, ele deixou esse exemplo para que todos em seguida fossem batizados, não é? Então você vê que Jesus começa dali o seu ministério. E o versículo 16, ainda em Mateus, diz o seguinte: e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, ou seja, em quem me alegro.
Deus é maravilhoso e Deus naquele momento confirmou: esse é o meu filho. Aí eu amo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos traz tanta alegria, né? Nos traz tanta certeza da bondade de Deus, das maravilhas de Deus, que mandou o seu filho, e o seu filho cumpriu a palavra para que nós pudéssemos ser salvos. Então você que ainda não se decidiu, se decida, tá? Desça as águas, entregue sua vida ao Senhor, entregue os seus caminhos ao Senhor, passe a partir de hoje a servir a Deus de todo o coração, sabendo que o nosso futuro está em uma pátria celestial, vinda da parte de Deus. Queira ser esse trigo separado e escolhido, e não essa palha que é queimada, que é reprovada. Mais à frente nós vamos ver Jesus falando do joio, né, que nasce, que cresce junto com o trigo, mas no dia do juízo, no dia da justiça, ele vai ser separado. Então, enquanto há tempo, faça a escolha certa. Nós estamos vendo como o mundo está em desordem, tantas coisas horríveis acontecendo, coisas que nós não podemos nos acostumar, não podemos nos render a essa geração, não podemos nos conformar, como a Bíblia diz. Nós temos que pedir a Deus que traga o seu reino, para que nós possamos verdadeiramente viver em paz. Então tá aí o batismo maravilhoso do Senhor Jesus Cristo. Temos mais referências, né, sobre isso. Está lá no Evangelho de Lucas 3, né, do capítulo 3, versículo 3 ao 22. Também em Marcos, como já falei, do capítulo 1, versículo 2 ao 8. Evangelho de João, do capítulo 1, do versículo 23 ao 34, você encontra aí, você consegue acompanhar também através dessas passagens falando sobre o batismo do Senhor Jesus Cristo. Fica com Deus, deixa o seu comentário aí no vídeo, tá? Deixa a sua sugestão, comenta aqui para nós como Deus mudou a sua vida após o batismo. Deixa aí o seu motivo de oração, estaremos orando por você também. E se você está em luta, está em batalha, você está tentando vencer alguma dificuldade, Deus vai te dar vitória. Ainda que você tenha se batizado, descido as águas, mas a nossa luta é constante para vencer as obras do mal, para vencer as hostes do mal, para vencer vícios, para vencer dificuldades que estão entranhados na carne. Temos que buscar a Deus. Bem, espero que Deus tenha falado com você através desse vídeo. O nosso maior intuito aqui, o nosso maior interesse é falar do Evangelho, é falar sobre o Senhor Jesus Cristo, é espalhar a palavra de Deus. Lógico, nós fazemos parte de um grande ministério, mas não queremos falar sobre igreja, placa de igreja, não. Nós queremos falar primeiramente sobre a palavra de Deus, tá? E sabemos que existem muitas pessoas, né, boas, que estão pregando também na internet, usando as redes sociais, e que você também pregue aí em meio, né, ao seu âmbito social, ao seu meio social, no seu trabalho, na sua rua, né, em meio aos seus parentes. Leve a palavra de Deus. E eu peço a você que você deixe o seu comentário, se inscreva aqui no canal, né? Deixe alguma sugestão para que nós venhamos melhorar a cada dia mais, tá? Então, Deus abençoe, tá? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.